Vamos, neste vídeo, analisar as condições de contorno envolvendo os campos elétrico e magnético. Até o momento, estávamos lidando com esses campos em um único meio, caracterizado por seus parâmetros, como permissividade, susceptibilidade, permeabilidade ou condutividade. Entretanto, nós podemos ter, de forma geral, situações em que dois meios estão envolvidos. Nós vamos analisar aqui como que os campos se comportam através de tais interfaces. Nós temos que os campos elétrico e magnético são regidos pelas seguintes equações. A análise do fluxo desses campos nos diz que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S nos fornece a carga interna a essa superfície. E o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é sempre zero. Este é um fato fundamental da natureza, a inexistência de cargas ou monopolos magnéticos. Por outro lado, a análise da circulação dos campos nos diz que a circulação do campo elétrico em um circuito qualquer C é igual a zero. Isso nos indica que o campo elétrico é conservativo. Nós podemos escrevê-lo em termos de uma função escalar que chamamos de potencial. O campo elétrico corresponde ao negativo do gradiente dessa função potencial. E a circulação do campo magnético ao longo de um circuito C nos fornece a corrente elétrica total envolta por este circuito. Então, nós temos, de um lado, as integrais de superfície associadas ao fluxo dos campos, que eu estou chamando de psi. E do outro, integrais de linha, que são associadas à circulação do campo, que eu chamo de gama. Assim, nós vamos fazer uma análise geral dessas integrais, considerando um campo arbitrário que eu chamarei de Q. Então, analisaremos o fluxo de um dado campo Q através de uma superfície fechada S e a circulação desse campo Q por um circuito C. Depois, nós particularizaremos o campo Q como sendo o campo eletrostático ou o campo magnetostático. Nós vamos considerar, então, um pedaço de superfície plana, delimitando uma interface entre dois meios, que eu chamarei de 1 e 2, cada meio caracterizado por suas constantes epsilon, mi, chi ou, eventualmente, até sigma. Teremos este campo arbitrário que, em cada meio, nós queremos saber como que Q1 e Q2 se relacionam, e para fazer isso, nós vamos decompor em cada meio este campo Q em uma componente normal a esta interface, que eu vou chamar de componente Z. No caso, teremos Q1Z e Q2Z, e uma componente que é paralela a essa interface, que eu chamarei de componente ρ. Então, teremos aqui a componente Q1ρ e, no meio 2, a componente Q2ρ. Assim, em cada meio, nós teremos que o campo será dado por sua componente ρ na direção ρ, mais sua componente z na direção z,
sendo que ρ e z são direções ortogonais. Com essas definições, vamos analisar o fluxo e a circulação ao longo desta interface. Vamos começar analisando o fluxo do campo Q através dessa interface, que é dado pela integral ao longo de uma superfície fechada deste campo. Para isso, nós precisamos, como já fizemos, definir a superfície fechada, definir a normal externa a esta superfície, o produto escalar e integrar ao longo de toda a superfície. Vamos considerar uma superfície cilíndrica que atravessa esta interface. Considerando em profundidade a nossa interface entre os dois meios, teremos acima o meio 1 e abaixo o meio 2. A nossa superfície S cilíndrica está atravessando a interface. Este cilindro terá uma base de área ΔS, que se mantém uniforme, secção transversal de área constante. Considerarei que possui uma altura ΔH e está simetricamente posicionada ao longo da interface, ou seja, o plano caracterizando a interface corta o cilindro exatamente em ΔH sobre 2. Este cilindro possui um raio R. Estamos aqui definindo as direções Z normal à interface e ρ paralela a ela. E, para calcular o fluxo, eu vou dividir esta superfície em regiões. A base superior eu vou chamar de A, a base inferior eu vou chamar de B, e essa parte lateral eu vou chamar de C. Desta forma, o fluxo total ao longo da superfície S será igual à soma dos fluxos através de A, B e C. Vamos então calcular para cada trecho o nosso fluxo. Para a superfície A, a normal é o próprio versor Z, que eu defini apontando para cima. Lembrando que devemos sempre considerar a normal externa. Desta forma, o produto escalar do campo com N, estamos na parte superior, referente ao meio 1, será simplesmente Q1Z. Assim, o fluxo através de A será igual à integral ao longo desta superfície, que é aberta, é a secção transversal, a base deste cilindro, de Q escalar N, ou seja, Q1Z ds, fornecendo simplesmente Q1Z multiplicando a área ΔS. Para a superfície B, ou seja, esta parte inferior, nós teremos que a normal externa agora é menos o versor Z, de acordo com a minha definição. O produto escalar de Q com N nos fornecerá, estamos agora no meio 2, o produto escalar de menos Z com Q2 nos fornecerá menos Q2Z. Portanto, o fluxo através de B será dado pela integral nesta região de menos Q2Z ds, que nos fornecerá menos Q2Z, a área dessa base, dessa secção transversal, ΔS. Vamos agora à superfície que resta, que é a superfície C. A nossa normal agora será o versor ρ paralelo à interface. Assim, o produto escalar de Q com N nos fornecerá a componente tangencial QI ρ, onde esse I pode ser o meio 1 ou o meio 2. Eu não vou distinguir ainda. Logo, o fluxo através desta superfície será igual a
integral ao longo de C de Q I Rho ds, ou seja, Q I Rho, multiplicando essa área lateral, que é 2πr, ou seja, o perímetro da circunferência de raio R, multiplicando a altura do cilindro, que é ΔH. Juntando os três fluxos que calculamos, nós teremos, ao final, Q1z ΔS mais menos Q2z ΔS mais QI Rho, que multiplica 2πr ΔH. Este é o fluxo do campo Q ao longo dessa superfície fechada. Estamos considerando que essa superfície tenha dimensões tão pequenas que podemos considerar o campo Q constante ao longo das regiões nas quais estamos calculando o fluxo. Para calcular este último termo, nós precisaríamos considerar as partes referentes a Q1 Rho e Q2 Rho. Porém, nós podemos fazer esta altura do cilindro tender a zero. Afinal de contas, estamos interessados naquilo que acontece nas vizinhanças da interface. Se nós fizermos ΔH tender a zero, nós ficaremos, então, com o fluxo dado simplesmente por Q1z menos Q2z multiplicando a área da base ΔS. Com isso, nós completamos a análise referente ao fluxo do campo Q através desta superfície cilíndrica. Vamos partir agora para a análise da circulação do campo Q, que é dada pela integral de' ao longo de um circuito fechado C do produto escalar de Q com os diversos incrementos dl que constituem este circuito. Para calcular o fluxo, nós consideramos uma superfície cilíndrica e agora, para calcular a circulação, nós vamos considerar um circuito retangular com comprimento paralelo à interface e altura atravessando esta interface. Vamos fazer a representação. Nós temos o nosso circuito C, que está atravessando a interface entre os dois meios. Eu vou fixar nosso sistema de referência aqui neste ponto, que eu chamarei de A. Então eu defino as direções Z, perpendicular, normal à interface, e Rho, paralela, tangente à interface. Eu vou percorrer este circuito C no sentido horário. Então estou atribuindo este sentido para a circulação. Então vou fixar os pontos de referência B, C e D. Vou considerar que o comprimento desse circuito é ΔW e a altura é ΔH. E ele está posicionado com seu centro sobre a interface, ou seja, da interface até a sua parte superior, temos um comprimento ΔH sobre 2, que é o mesmo comprimento da interface até a sua parte inferior, CD. Assim, a circulação total será igual à integral de linha de A até B, mais a integral de linha de B até C, mais a integral de linha de C até D, e fechamos o circuito, temos o nosso gama de D até A. E o incremento de comprimento dl será dado por uma componente ao longo de Rho, mais uma componente na direção Z. Vamos fazer o cálculo de cada um destes gamas. Primeira parte, de A até B. Nós temos, nesse caso, que o nosso campo Q se encontra totalmente no meio 1. Então teremos aqui Q1 Rho na direção Rho, a componente paralela à interface, mais Q1Z na direção Z, que é a componente
perpendicular à interface. De A até B, nós não estamos variando a altura Z, ou seja, não temos essa contribuição. Nosso dl será simplesmente dρ na direção ρ. Portanto, o produto escalar de Q com dl nos fornecerá simplesmente Q1ρ multiplicando dρ, e o nosso gama será dado por integral de A até B de Q escalar dl, que é igual a integral de 0 até ΔW de Q1ρ dρ. Eu estou supondo que o ΔW é tão pequeno que o campo Q1ρ possa ser considerado constante ao longo desse comprimento. Posso tirá-lo da integral. Ficamos simplesmente com Q1ρ multiplicando ΔW. Vamos agora ao cálculo do gama referente ao trecho BC. Agora nós vamos atravessar a interface entre os meios, ou seja, nós vamos ter um Q I, esse pode ser 1 ou 2, dado por QI ρ na direção ρ mais QIZ na direção Z. O nosso dl, neste caso, nós não estamos variando o ρ, vamos variar apenas o Z, então agora ele será dz ao longo de Z. Portanto, o nosso QI escalar dl será QIZ dz. O gama BC será igual a integral de B até C de Q escalar dl. Então, nós vamos ter de considerar a integral. Eu estou na minha altura de referência, no meu zero, e estou descendo no meio 1 ΔH sobre 2. Então, eu tenho de ir de 0 até menos ΔH sobre 2 no meio 1. E eu tenho de considerar a integral de menos ΔH sobre 2 até menos ΔH com relação ao ponto de referência. Agora, nós estamos no meio 2, então fico com Q2Z dz, que, realizando a integral, considerando que Q1Z e Q2Z sejam constantes neste trecho em módulo ΔH sobre 2, de tal forma que possam ser colocados fora da integral, teremos simplesmente, ao final, menos Q1Z mais Q2Z ΔH sobre 2. Prosseguindo, vamos agora ao trecho CD. Agora nós estamos no meio 2, então nosso Q será dado por Q2ρ ao longo da direção ρ mais Q2Z ao longo da direção Z. Nosso dl, como nós não estamos variando a altura Z, estamos nos movendo apenas na direção ρ, será um dρ na direção ρ. Portanto, Q escalar dl será dado simplesmente por Q2ρ dρ. O gama CD será, então, a integral de C até D de Q escalar dl, ou seja, nós estamos no ponto ΔW a partir da nossa referência. E nós estamos voltando ao ponto em que ρ corresponde a 0. Temos o mesmo ρ em D que A, de Q2ρ dρ. Isto será igual a Q2ρ, que multiplica 0 menos ΔW. Eu considero, enfatizando, que neste trecho ΔW, o Q2 possa ser tomado como sendo constante e colocado para fora da integral. Então, nos resta menos Q
2ρ ΔW. Vamos agora fechar o nosso circuito C e considerar o gama de D até A. Nesse caso, estamos atravessando a interface entre os meios, então nosso Q será um certo Q I ρ ao longo de ρ, mais um certo Q I Z na direção Z, onde esse I pode ser 1 ou 2, dependendo do meio. Estamos nos movendo apenas na direção Z, ou seja, o nosso dρ é 0, nosso dl corresponderá apenas a dz na direção Z. Portanto, o produto escalar de Q com dl será dado por QIZ dz. O nosso gama de D até A será a integral de D até A de Q escalar dl. Então, nós estamos nos movendo no meio 2, de menos ΔH até menos ΔH sobre 2, no meio 2, ou seja, Q2Z dz mais a integral de menos ΔH sobre 2 até a nossa altura de referência, que é o 0. E agora nós estamos no meio 1. Fazendo as contas, nós chegamos a simplesmente Q1Z mais Q2Z ΔH sobre 2. Agora nós temos de simplesmente somar gama AB com gama BC, com gama CD, com gama DA. Nós teremos então a circulação ao longo de C, dada por gama de AB, Q1ρ ΔW, mais ao longo de BC, menos Q1Z, mais Q2Z ΔH sobre 2, mais ao longo de CD, menos Q2ρ ΔW, mais de D até A, Q1Z mais Q2Z ΔH sobre 2. Note que estes dois termos envolvendo ΔH, o movimento ao longo da direção Z, se cancelam. Ficaremos com os termos envolvendo o deslocamento ao longo de ρ, paralelamente à interface. Assim, a circulação ao longo do circuito C será simplesmente Q1ρ menos Q2ρ ΔW. Assim, agora as expressões para o fluxo e para a circulação de Q através da interface 1,2 nos permite abordar os campos elétrico e magnético. Lembrando, o fluxo nos permitirá abordar as componentes normais dos campos, enquanto que a circulação nos permitirá abordar as componentes tangenciais dos campos, aquelas na direção ρ.